Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. 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 Pode continuar o piano para nós? Queridos filhos e filhas da igreja, antes uma observação. O padre está com o ouvido direito inflamado, então desse lado eu não estou ouvindo muito bem. Por isso, se eu gritar, vocês me avisem, tá bem? Vamos lá. Queridos filhos e filhas da igreja, um homem está passando em frente a um prédio, quando é surpreendido por ovos que estão sendo arremessados ao chão de lá de cima do edifício sem parar. A fim de se evitar aquele desperdício, o homem tenta apanhá-los, mas em vão. A quantidade de ovos que ele podia recuperar era irrisória diante daquela que se perdia. Outra pessoa que vê a mesma cena traz uma cesta para ajudar o homem. Ele agora consegue capturar bem mais, porém mesmo assim a quantidade de ovos que se perde é muito maior. O que deve ele fazer para se evitar o desperdício? Ou não? Seguir em frente, não se preocupar, pois afinal de contas o problema não é seu? Ou se realmente quiser evitar que aquilo continue acontecendo, certamente deve subir ao último andar e descobrir quem é que está jogando afinal de contas os ovos. Ele precisará indubitavelmente ir à fonte. Ora, em nossas vidas corremos o risco de estarmos vivendo a uma situação semelhante, catando ovos. Isto é, tratando o sintoma, não a causa, o motivo da doença. E por isso nunca encontramos a verdadeira solução. Quantas vezes a gente se detém naquilo que é periférico? O grande Padre Léo dizia que muitas vezes nós somos como pessoas que veem uma torneira pingando e colocam uma toalhinha por um dia, 2 dias ou 3 dias, mas não se resolve o problema. Para resolver o problema da torneira que pinga, é preciso ter a coragem de ir lá e trocar a borrachinha. Muitas vezes em nossas vidas nós adiamos resoluções que precisam ser tomadas com efeitos placebo, com soluções a curto prazo, que não nos dão de fato a correção do problema. Pois bem, uma situação semelhante a essa acontece no contexto da primeira leitura, que agora vos explico. Havia se passado mais de 100 anos da volta do povo de Israel do exílio da Babilônia. Mesmo assim, com tanto tempo, esse povo não conseguia se levantar e crescer como comunidade em nenhum aspecto, nem espiritual, nem economicamente, tampouco moralmente. Tudo estava no contexto da primeira leitura, uma verdadeira confusão. Cada qual se comportava como queria, sem se importar com o outro. Havia roubos, atos de violência, exploração dos menos favorecidos, repito, um verdadeiro caos. Mas de nada adianta amaldiçoar a escuridão, é preferível acender uma lâmpada, uma luz. Nesse contexto, um homem de Deus chamado Esdras, que segundo Esdras 7:11, era sacerdote e escriba versado no conhecimento da lei do Senhor, vai procurar as causas das desordens. E não demora muito para perceber que todos os males, na verdade, se originavam justamente da falta de obediência do povo à lei do Senhor, isto é, a palavra de Deus. E muitos deles não a observavam necessariamente por maldade, mas por ignorância mesmo, pela falta de conhecimento da palavra. Como Deus vai dizer em Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. E é por esta imperiosa razão que Esdras vai apresentar a lei diante de todos que tivessem a mínima capacidade de compreensão. Vejamos o versículo 2, pode colocar na tela para nós. Naqueles dias, o sacerdote Esdras, vocês continuam por favor?
apresentou a lei diante da assembleia de homens, que mais? De mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Outro dado interessante é o lugar que Esdras escolhe para proclamar ao povo a palavra. Não sei se você prestou atenção, mas vale a pena conferir. Coloque na tela o versículo 3. Assim, na praça que fica, vocês, defronte da porta das águas. Não é do Parque das Águas, né? Lá Esdras seria inundado certamente, né? Da porta das águas, continuem vocês. Esdras fez a leitura do livro. O que mais? Desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Aqui já temos uma primeira lição para nós. Veja que interessante. Esdras fez a sua homilia, não é? Sua pregação, diante de todos que eram capazes de compreender. Nós temos que tomar cuidado com isso em nossas missas. Porque as crianças, quando atingem a idade da descrição, que é 7 anos de idade, chamada antigamente de idade da razão, elas já conseguem compreender muita coisa, né? E o que a gente mais vê nas missas por aí? Criança de 7 anos para cima zanzando, brincando, chutando árvore, né? Fazendo arte no banheiro, né? Fazendo bagunça na igreja. Por quê? Porque não tem pais que sabem educá-las. A partir do momento que o seu filho e sua filha já tem uma certa idade, tem que aprender. Pode brincar antes da missa começar e pode brincar depois, né? Mas durante a missa não se zanza por aí. Parece ter um formigueiro dentro da caixa, né? Não sabe parar. São crianças que não tiveram pais que foram verdadeiros pedagogos, né? As que têm abaixo de 7 anos é mais difícil, né, gente? 6, 5, 4, vai pedir para uma criança de 2 anos para prestar atenção na missa de 1h30, se o adulto já está lá em Bagdá, né? É difícil, mas seria interessante, eu só não consegui fazer isso ainda por falta de voluntários, que nós tenhamos para as crianças que têm menos de 7 anos uma escolinha, uma ovelhinha, que elas brinquem sim, mas brinquem sobre o Evangelho. Façam pinturas de giz de cera sobre aquilo que está acontecendo naquele domingo, para que desde já essas crianças possam ser catequizadas. Então, parabéns aos pais que têm seus filhos aí de 7 anos, né? E às vezes até vejo de 6, de 5, que está participando da missa junto com você, porque desde já está aprendendo a ter noção do sagrado. Desde já está aprendendo que há um momento para cada coisa, que há momento de brincar, há momento de estudar e há um momento em que nós devemos nos dedicar inteiramente a Deus. Por isso essa palavra ela é muito salutar, não é? Muito construtiva, muito edificante para nós. Ele pregou para todos que tivessem a mínima capacidade de compreensão. Às vezes, com o devido respeito, com a devida vênia, os senhores pais pecam nesse sentido, né? Vocês deixam de ser pedagogos, ou mais ainda, mistagogos. O que significa isso, esse palavrão? Que conduzem vossos filhos para dentro do mistério. E aqui fica a atenção, uma chamada de atenção para todos nós, porque às vezes é molecão, molecona, né? Brincando lá fora, em plena missa, porque não tem um pai ou uma mãe que sabe de fato educar seu filho na fé católica. Nós precisamos de fato tomar cuidado com isso. Outro detalhe interessante, o Esdras fez a pregação. O detalhe é interessante, fez a pregação numa praça, não é? Foi isso? Que ficava em frente do que mesmo? Da porta das águas. Esse nome é tremendamente sugestivo. Por que da porta das águas e não da porta das ovelhas, da porta dos leões, da porta formosa? Porque são 12 portas no templo de Jerusalém. Na porta das águas, porque aquele povo estava com sede. E só Deus poderia saciar aquela sede. E justamente por isso, olha que bonito, a gente fica pensando, né? O povo estava com sede e o mundo não era capaz de matar, de saciar aquela sede. Veja, se onde há água há verdor, se onde há água há vida, onde a palavra de Deus é vivida, onde a palavra de Deus é saboreada, onde a palavra de Deus é proclamada, a vida plena, a vida em abundância. Pois o Senhor nos disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida, não é qualquer vidinha não, eu vim para que todos tenham vida e vida plena, vida em abundância, onde a palavra é proclamada, um verdor acontece, a esperança que eu falei no início acontece, o crescimento acontece, porque a palavra de Deus dá vida à nossa vida.
Por isso nós cantamos no Salmo. Coloque aí mais uma vez o refrão, por favor. Olha lá. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. O povo escutou a palavra pregada pelo grande Esdras, desde o amanhecer até que horário? Desde o amanhecer até o meio-dia. Meio-dia, com extrema atenção, indo inclusive às lágrimas. Nossos encontros dominicais não duram tanto tempo. Não ficamos aqui das 7 ou das 8 até o meio-dia, e contudo há tantos ainda que por motivos banais, que por motivos fúteis não comparecem à Assembleia Dominical. Inventam um monte de desculpas, depois dá tudo errado, a vida vira um caos, uma desordem, e não sabem o porquê. É a turma que cata ovos. Outros até vêm, mas com a cabeça e o coração extremamente longe de Deus. São pessoas que não olham para o altar, olham para o relógio. Dizem que a missa é chata e longa, mas como dizia o grande São José Maria Escrivá, não é a missa que é longa, é o teu amor que é curto demais. Seria importante hoje pensarmos sobre isso. Tem aqueles também que vêm e se levantam uma dezena de vezes, e agora com a desculpa do calor, mais ainda, vão beber água 2, 3 ou 4 vezes, mas quando vão ver o filme preferido da Marvel, não levantam do cinema, olhos fixos na tela. Só vai ao banheiro em caso de extrema necessidade, porque eu não posso perder o meu filme predileto. Mas as coisas de Deus parecem poder esperar. As coisas de Deus parecem poder estar em segundo, terceiro ou quiçá em último lugar, porque ainda nos falta amor ao sagrado, amor à palavra, amor às coisas de Deus. Por isso eu sempre oriento, e já coloquei no Instagram logo cedo: nesse tempo de calor, tragam suas squeezes, tragam suas garrafas, hidratem-se. A não ser que a pessoa passe mal, é outra coisa, né? Está com incontinência urinária, outra coisa, Deus sabe. Agora, se for para vir à missa e ficar zanzando igual muitos ficam, você está perdendo o seu tempo, desrespeitando a Deus. Aí é melhor ficar em casa, porque a palavra que cai em você é estéril, ela não muda a sua vida, porque você não a medita, porque você não a saboreia, porque você não a leva a sério. Ou você vem à missa para valer, ou você vem para brincar. Caríssimos filhos e filhas, vivemos num mundo caótico que não sabe de onde veio nem para onde vai. Alguns se identificam com animais, até andam de coleiras pelos shoppings. Parece piada. Esses dias fiquei chocado, demorei para acreditar, mas depois tive que acreditar, que eu achei que era piada, né? De uma mulher que se apaixonou pela galinha e queria se casar com ela, e foi aqui perto, em Piedade, né? Onde é que nós vamos parar? Outros não sabem se são homem ou mulher. Há até mesmo quem esteja fazendo cirurgia de mudança de sexo nas crianças. Por esses dias mesmo, uma senhora me falou do marido com a qual se casou na igreja, e que tem uma amante. E quando por ela questionado, olha o que ele disse: eu não posso me desfazer da amante, porque foi Deus quem a colocou no meu caminho. Não é um absurdo? Parece piada. Eu gostaria que fosse, mas não é. Ou seja, é Deus se contradizendo, porque os uniu em sagrado matrimônio com solene promessa de fidelidade, mas agora parece ter mudado de ideia. Outros acreditam em bruxas, duendes, cartomantes, benzedeiras, um verdadeiro caos. E onde é que está a fonte de toda essa confusão, dessa falta de sentido e até mesmo da falta de vontade de viver? Da falta da leitura, da escuta atenta da palavra de Deus. Pois como o próprio Senhor nos disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Porque muitos livros podem informar, mas somente a palavra pode transformar. Uma senhora queria muito a conversão de seu marido. Num certo dia, lhe deu de presente um Novo Testamento de bolso. Ele
mas para agradar a esposa, resolveu levar o livrinho todos os dias na oficina mecânica da qual era dono e onde trabalhava. Certo dia, durante o almoço, resolveu abri-lo e dar uma espiadinha. Achou interessante. E no dia seguinte resolveu ler mais um pouquinho e foi criando gosto. Passado um bom tempo, sua esposa veio visitá-lo de surpresa. Ele havia saído para fazer um orçamento. A esposa resolveu esperá-lo, quando de repente avistou o pequeno livrinho, todo sujo de graxa. Neste momento, seu marido chegou e ficou envergonhado pela condição em que estava a Sagrada Escritura. Com os olhos marejados, pediu desculpas à sua esposa por não ter cuidado bem do livro com o zelo que aquele livro merecia. A esposa, com os olhos também já tomados pelas lágrimas, lhe disse: "Ó, meu querido, enquanto o seu Novo Testamento ia ficando sujo, sua vida foi ficando limpa. E isso todos nós, incluindo seus filhos, já percebemos lá em casa. E é isto que realmente importa para mim." Caros filhos e filhas, em relação a esse livro sagrado que é a palavra de Deus, só há uma grande verdade: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta dele. Guardem isso. Como dizem os latinos, tertia non datur, não há terceira opção. Ou esse livro te afasta do pecado, ou é o pecado que te afasta dele. Por fim, e não menos importante, o que aconteceria se tratássemos nossa Bíblia do jeitinho que tratamos nosso celular? Se carregássemos sempre a Sagrada Escritura no bolso ou na bolsa? Se a consultássemos várias vezes durante o dia, como consultamos as notificações que teimam em aparecer na tela de nosso celular? Se voltássemos com o carro desesperados, com a mão na cabeça: "Vixe, esqueci a minha Bíblia, preciso voltar." Se a tratássemos como se não pudéssemos mais viver sem ela, do jeito que nossa sociedade faz com o celular. Se ela fosse o presente que dessemos às nossas crianças quando elas começassem a aprender a ler, até porque é um perigo dar celular para criança, nem adulto sabe usar. Se a levássemos para nossas viagens e fosse item indispensável na nossa bagagem. Bem, ao contrário do celular, a Bíblia não costuma ficar sem sinal. Ela pega em qualquer lugar. Deus fala através dela o tempo todo e nunca se esgota o crédito dessa ligação, que já foi muito bem pago por Jesus na Santa Cruz. A ligação, linha direta com Deus, bem ao contrário de nossas fatídicas operadoras do Brasil, nunca cai. E a duração da bateria é eterna. Não digas que a boca de Deus anda fechada, se a tua Bíblia não tem andado aberta. Amém. Amém. E para a meditação, deixo o conselho do Papa Francisco nas telas para todos nós.